Seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos no 8º domingo do tempo comum e o nosso Evangelho é de Lucas capítulo 6, versículos do 39 ao 45. No Evangelho de hoje, o Senhor Jesus nos coloca uma parábola para que possamos refletir a seu respeito e procurar uma necessária mudança de vida. Jesus começava dizendo, e perguntando aos seus ouvintes, pode um cego guiar outro cego? E ele mesmo já induz a resposta, dizendo que os dois poderiam cair em um mesmo buraco, poderiam se ferir, porque um não tinha condição de conduzir o outro. E o Senhor Jesus continua essa parábola também perguntando aos seus discípulos se era possível que uma pessoa que tem uma trave em seus olhos poderia retirar o cisco que existe no olho do irmão. Esta parábola é bastante séria e nos deve colocar diante de uma reflexão bastante profunda a respeito da maneira com que nós enxergamos a nossa vida e enxergamos a vida das outras pessoas. Jesus chamava nesta parábola as pessoas de hipócritas, dizendo que não era possível que alguém que tem uma trave no seu olho retirasse um cisco que estava no olho da outra pessoa. É interessante isso porque Jesus fala desta maneira, nos colocando diante da situação que muitas vezes acontece de julgarmos as outras pessoas, tendo os nossos erros, tendo os nossos pecados, tendo as nossas dificuldades, os nossos desafios. Muitas vezes nós deixamos de olhar para nós mesmos para poder enxergar apenas a vida da outra pessoa. E às vezes a vida da outra pessoa tem algumas dificuldades que são tão pequenas, que são tão ínfimas diante dos erros e pecados e das más atitudes que praticamos, que nem se comparam àquilo que nós fazemos e nós queremos corrigir e julgar a vida da outra pessoa sem antes corrigirmos e julgarmos a nossa vida. É necessário uma mudança verdadeira, porque às vezes nós falamos de coisas que não fazemos e queremos nos apresentar diante das outras pessoas apenas com palavras, mas as nossas atitudes dizem o contrário daquilo que nós falamos. Por isso que, ainda nesse Evangelho, Jesus falava que toda árvore é conhecida pelos seus frutos, dizendo que uma árvore boa não pode dar frutos bons, dizendo que um espinheiro não pode produzir algum outro tipo de fruto ou qualquer coisa que seja boa, senão espinhos. E dizendo também que um homem bom vai tirar do tesouro do seu coração as coisas que são boas, e uma pessoa que é má vai tirar do tesouro do seu coração apenas coisas más, para dizer-nos e nos ajudar a compreender que, portanto, aquilo que nós somos não é exatamente aquilo que nós falamos, mas o que nós somos é o que nós fazemos. Quer dizer, o que fala de nós não são as nossas palavras, mas são as nossas atitudes. Se falamos sobre o bem, se falamos sobre o amor, mas depois somos pessoas carregadas de ódio, de vingança, de violência, de injustiças, de fraudes, de tantas outras maldades, não adianta absolutamente nada falarmos sobre uma coisa que as outras pessoas estão vendo que nós não somos. É preciso caminhar para que a nossa vida se aproxime de maneira coerente àquilo que nós acreditamos, falamos e fazemos. É aí que nós encontramos o ponto que nos leva até Deus e que nos faz viver também bem uns com os outros. O que nós somos não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. Se fazemos coisas boas, se amamos, se não julgamos, se ajudamos, aí nós nos poderemos entender como pessoas boas. Mas se pensamos e falamos que somos pessoas boas, mas que estamos a todo tempo julgando, condenando, sendo injustos, desonestos, praticando a maldade, então, na verdade, o que nós somos
é aquilo que nós estamos praticando. Peçamos ao Senhor Deus, portanto, uma conversão profunda dos nossos corações para que saiamos simplesmente de discursos para poder agir com uma fé na prática e assim mostrarmos o reino de Deus e o nosso discipulado do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.